Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuamos refletindo no Sermão do Monte. E Jesus, a essa altura do seu sermão, está falando a respeito de julgamento. Nós vimos em nosso último episódio que Jesus vai condenar o julgamento hipócrita, o julgamento temerário. E ele começa falando de julgamento, dizendo para não julgarmos. Ou seja, não julguemos de maneira temerária. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz para não julgarmos de maneira temerária, ele diz que é necessário que nós julguemos aqueles que perseguem o Evangelho e os seus pregadores. Verso 6 do capítulo 7. Hoje nós continuamos tratando ainda deste tema sobre julgamento. E agora Jesus vai, de maneira sutil, mudar o foco da questão. Agora, a partir do verso 7, Jesus vai trazer a oração como um meio necessário para julgarmos o nosso próprio coração, investigarmos as nossas motivações. E Jesus, então, a partir de agora, apresenta a oração como sendo um meio eficiente para julgarmos as nossas motivações. E eu quero ler o texto para vocês que diz assim, Mateus capítulo 7, verso 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Texto muito interessante, onde Jesus convida a sua plateia a investigar as motivações do seu coração. Jesus, como eu disse, muda o foco de maneira muito sutil entre o julgamento de terceiros e o julgamento das nossas motivações do coração, falando a respeito das nossas necessidades. Nada, absolutamente nada, é capaz de sondar o nosso coração, as nossas motivações, mais do que as nossas orações. Nesse sentido, Jesus nos apresenta algumas verdades importantes que eu quero destacar para vocês nessa oportunidade. Em primeiro lugar, mais uma vez, no verso 7, Jesus nos apresenta uma ordem, a ordem de orar. É muito interessante que essa ordem aqui é tríplice. Jesus diz para pedirmos, buscarmos e batermos. A oração tem a ver com humildade, perseverança e ousadia. Os imperativos aqui presentes nesse texto nos trazem a ideia de continuidade. É como se Jesus dissesse: continuem pedindo, continuem batendo, continuem buscando e vocês encontrarão. Portanto, a oração não pode ser um ritual eventual, esporádico, onde nós nos achegamos à presença de Deus tão simplesmente quando sentimos que não conseguimos prover as demandas da nossa vida. A oração é mais do que isso. A oração tem a ver com relacionamento, tem a ver com entrega, constância, perseverança e ousadia. A oração exige foco e persistência. Os que permanecem pedindo são aqueles que recebem. Os que permanecem buscando são aqueles que acham. Os que permanecem constantemente batendo a porta são aqueles que a porta se lhe abrirão. Portanto, a oração não é algo opcional para nós. A oração não é opção para o cristão.
Veja que bela rima que nos ajuda a entender que orar é de fato uma ordenança do Senhor. E é por isso que Jesus se vale desses imperativos. Não é se vocês pedirem, não é se vocês buscarem, não é se vocês baterem, mas pedi, buscai e batei. Nós precisamos cultivar uma vida devocional de oração. Mas Jesus não apenas nos dá uma ordem, Jesus também faz uma promessa. Nos versos 7 e 8, Jesus nos diz que aquele que pede, que continua pedindo, aquele que busca, que continua buscando, aquele que bate, que continua batendo, estes vão receber, encontrar e portas se abrirão. Meus irmãos, veja que essa não é uma promessa vazia. Essa não é uma daquelas promessas políticas que nós estamos tão acostumados. Esse não é um compromisso vazio de responsabilidade. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando o próprio Senhor diz que se nós continuarmos pedindo, nós receberemos. Se nós continuarmos buscando, nós encontraremos. E se continuarmos batendo, portas nos abrirão. Mas veja, a promessa de Jesus não tem a ver com Deus nos dar necessariamente aquilo que nós pedimos. Jesus está falando que Deus vai sempre, em todas as ocasiões, responder às nossas orações. Nós receberemos algo de Deus. Pode ser que não seja necessariamente aquilo que nós desejamos, mas como é Deus quem vai dar as boas dádivas, nós podemos sempre dizer que, embora não recebamos o que desejamos, de Deus nós sempre receberemos o que precisamos. Porque, afinal de contas, é a própria palavra que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, quando nós buscamos a Deus com humildade, com perseverança e com ousadia, ou seja, nós continuamos nesse processo íntimo de relacionamento com Deus, nós seremos respondidos por Deus, encontraremos a Deus e portas de fato se abrirão. Por fim, nós também aprendemos que o fato de recebermos boas dádivas nesse texto tem a ver com a generosidade do doador. Nos versos 9 a 12, Jesus está falando a respeito do fato do quanto Deus é generoso para conosco. E é curioso como Jesus vai usar exemplo da paternidade humana. E ele coloca-nos numa situação muito interessante. Ele diz, quem de vós, ou seja, quem de vós que é pai, que o filho pedir algo que ele necessita, recusará a suprir a sua necessidade? Porque Jesus fala de pão, que é algo que exprime necessidade, e Jesus fala de peixe, ou seja, dois alimentos básicos que faziam parte do cardápio de todo judeu naquele contexto. Ou seja, o filho, nesse exemplo hipotético de Jesus, está pedindo de maneira lícita ao pai algo que é necessário para a sua subsistência. E Jesus diz, vocês que não são tão bons assim, vocês que são maus, não darão outra coisa para os seus filhos? Imagine, o vosso Pai Celeste não vos dará boas dádivas? Então veja, por que duvidarmos que Deus vai responder às nossas orações, suprir as nossas necessidades, se Ele tem feito isso toda a nossa vida? Por que duvidar que Deus vai nos responder quando nós clamamos a Ele, se Ele é o nosso Pai Celeste? É muito interessante que, assim como um pai age de maneira benevolente para com o filho, Deus, como nosso Pai, age de maneira perfeita para com seus filhos. Como um Pai que age conosco, nós devemos também agir com as pessoas à nossa volta. O texto termina com Jesus também nos dando uma missão. Começa com oração, um imperativo,
Começa com uma promessa, ouvir e cuidado, e termina com uma missão. Assim como vocês são abençoados por Deus, vocês devem abençoar uns aos outros. Tudo quanto, diz-nos o texto, verso 2, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É muito interessante como Jesus sintetiza o espírito da lei, dizendo como nós devemos nos relacionar com as pessoas à nossa volta. E veja, esse relacionamento entre nós e o nosso próximo não é simplesmente um relacionamento utilitarista. Ele parte da compreensão de que nós nos relacionamos em amor com o nosso próximo, como consequência do nosso relacionamento em amor com Deus. Porque somos abençoados por Deus, abençoamos as pessoas à nossa volta. Porque queremos ser abençoados pelas pessoas à nossa volta, nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta. Veja que é um ciclo virtuoso, onde a partir de Deus nós comunicamos o amor. E Jesus diz, esta é a lei e os profetas. Que o nosso Senhor nos ajude, por meio da oração, investigarmos as motivações do nosso coração, para que possamos, de fato, buscar uma espiritualidade saudável diante de Deus e que esse relacionamento saudável com Deus nos permita ter relacionamentos saudáveis com as pessoas. O que nós aprendemos no devocional de hoje é que a oração é um instrumento valioso para investigarmos as motivações do nosso coração. E ao descobri-las, submetê-las ao Senhor, para que Deus transforme a nossa mente e o nosso coração, para que, por fim, as nossas atitudes sejam também, por Deus, transformadas. Esse é o desafio da caminhada cristã, nos submeter a Deus e sermos transformados por Ele, para que então sejamos instrumentos nas suas mãos para abençoar as pessoas à nossa volta. E aí, você topa esse desafio? Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Eu te agradeço, ó Deus, por sua palavra, porque ao mesmo tempo, ó Deus, que recebemos uma ordem, o Senhor também nos dá uma promessa. Ao mesmo tempo, ó Deus, quando o nosso coração é cheio, ó Deus, de um imperativo e uma promessa, o Senhor nos dá senso de propósito, nos dando uma missão. Ó Deus, nós pedimos que nessa manhã o Senhor toque no nosso coração. O Senhor nos ajude, Deus, a olharmos para dentro de nós mesmos. Nos ajude a julgar as nossas motivações, o nosso coração. Purifica-nos, ó Deus, e permita, Pai, que consigamos manter uma vida devocional intensa, humilde, genuína, persistente com o Senhor. E que a partir da prática da oração, nesse nosso relacionamento contigo, possamos, ó Deus, abençoar as pessoas à nossa volta e assim cumprir a lei e glorificar o seu nome. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e que o teu nome seja glorificado pelas motivações do nosso coração e pelas atitudes que temos tomado todos os dias. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E eu espero você amanhã para o nosso tradicional Café com Bíblia. Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau.